Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olhando para o texto do Evangelho do dia de hoje, nós nos lembramos desta verdade que Jesus nos ensina, que Jesus aproveita o momento em que querem fazê-lo cair em contradição e ele nos dá um belíssimo ensinamento quando ele faz a pergunta: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? É claro, a tentativa aqui é fazer com que Jesus se oponha ao império, se oponha às leis, se oponha às regras civis daquele tempo. E Jesus percebe a malícia do coração daqueles homens e não entra no jogo deles, mas aproveita para deixar bem claro uma verdade que também a gente jamais pode esquecer. Se naquela moeda estava a figura de César e era preciso dar a César o que é de César, a gente poderia se perguntar, na nossa vida, qual é a figura que está mais presente no mais profundo do nosso coração? Qual é a marca, qual é a imagem que nós trazemos marcada com o fogo do Espírito Santo no nosso interior, que ninguém mais pode tirar? Porque mais do que dinheiro, nós temos, diante do olhar de Deus, um valor inestimável. Hoje eu acho engraçado quando se troca, às vezes quando se vai falar de dinheiro, se fala de valor. Porque esse valor, porque aquele valor, porque custa tanto, o valor mas o valor verdadeiro é o valor daquilo que nós somos diante de Deus. Dinheiro é uma moeda de troca, de fato, mas o valor profundo é daquilo que nós somos. E Jesus aproveita esse momento para dar esse ensinamento. Então, qual é a marca? Qual é o sinal? Qual é a imagem que eu trago dentro de mim? Se eu trago a imagem de mim, se eu trago essa descrição no meu coração de que pertence ao Espírito Santo, se no batismo e no crisma eu fui marcado profundamente por este sinal de Deus que é a cruz de Cristo,
Então nada mais justo do que dar a Deus o que é de Deus, do que entregar a Deus o que é de Deus. E nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus, a nossa vida é dele, então dar a ele o que é dele. O mundo funciona com impostos, o mundo funciona com cobranças. Essa é a lógica do mundo. Depende do lugar aonde você vive, você vai ter que pagar mais. Depende a cidade, depende o bairro aonde você vive, você vai ter que pagar mais, não interessa. Essa é a lógica do mundo. Mas a lógica de Deus é, olha para dentro de você. Qual é a marca que você traz na sua alma? Não se preocupe com a lógica do mundo, mas entre na lógica de Deus. Dê a Deus o que é de Deus. E você pertence a Ele. Mais do que os valores que o mundo coloca, você tem o valor do sangue de Cristo, do sangue do Cordeiro de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.